for palavras para nos alegrar, nos fortalecer e também para nos repreender. Estamos aqui, ó Pai. Estamos debaixo das tuas ordens, debaixo da tua mão poderosa. Abençoa também aqueles que estão nos ouvindo e assistindo através das redes sociais. Abençoa, meu Deus, repreendendo todo o mal. Abençoa aqueles que vieram aqui essa noite para buscar de Ti, Senhor, uma resposta, ou mesmo uma cura ou uma libertação. Que o Senhor possa estender as mãos para abençoar essas pessoas que estarão prontas para ouvir a Tua palavra e receber a cura e o milagre através das Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 38, e o versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem a liberdade de adorar a Deus. Você está na casa dele. E só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E todas as coisas são para Ele. Tudo aqui é dele. Tudo que aqui é feito é para Ele. Então você tem a liberdade de adorar. Sinta a vontade de adorar o Senhor. Sinta a vontade de se deleitar na presença de Deus. De sentir Deus no teu ego, no teu coração, no teu sentimento. Não só abra, mas rasga o teu coração para Deus nesta noite e deixe Ele mover dentro de você. Livro de Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou o Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentei os teus dias 15 anos. Pode vos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade, pelo convite, pelo departamento dos varões. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem era Ezequias? Ezequias, ele é filho de Acás, filho de Abi, e vem da linhagem de Davi. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele reinou, ele é um rei, dizemos assim, de exemplo. Rei, haja vista que aprove a Deus, que fez a vontade do Senhor. Dizemos assim também que Ezequias revoluciona a religião em Judá. Dizemos também que ele traz ali um renovo, um avivamento para aquele tempo a qual ele anunciava e reinava. Ezequias, ele não era profeta, era rei, mas estava à disposição do reino, estava à disposição do Senhor. A Bíblia relata que Ezequias adoece de uma doença mortal. Doença, quando nós lemos e procuramos saber qual é a doença, trata-se de uma úlcera que compõe o seu corpo. Haja vista que alguns historiadores que Ezequias, a sua doença, se apodrece o seu corpo, ao ponto de vista que ele não tem condições de se movimentar, ao ponto de vista que, creio eu,
que ele cheira mal. Haja vista quando nós olhamos para um homem que é rei, que faz a vontade de Deus, e é acometido uma doença mortal, sem chance de viver. A Bíblia relata que a doença era sem chance de viver. Era uma forma de ele não ter mais oportunidade mais. E com tudo isso, Ezequias, todos nós que somos crentes e cremos no Senhor, quando nós estamos passando por uma determinada situação, até mesmo de enfermidade, de dor, de luta, de provações, o que nós mais queremos nesta vida é que Deus envie alguém na nossa casa para trazer uma palavra de conforto. Às vezes nós pedimos: Deus, envia aqui um presbítero, um pastor, para me ungir, Senhor, para ver se pelo menos eu recebo, alivia a minha cura. Mas haja vista que no decorrer da história de Ezequias, nós não vemos e não entendemos que nenhum profeta vai à casa dele após ele acometer esta doença. A única coisa que eu acho que me provém no meu sentimento é que Ezequias orava, pedindo ao Senhor a tua misericórdia, para que abrisse uma oportunidade dele ver o que Deus queria com ele. Mas um tempo se passa, e Deus envia Isaías na casa de Ezequias para profetizar. Me permita me conjecturar com os irmãos. Isaías agora vai à casa de Ezequias. Às vezes Isaías recebe aquela palavra, às vezes dentro de Isaías aquilo está confrontando tanto, está ardendo tanto, porque a profetizar a morte para alguém dói, porque a morte é o fim de tudo. Quando vem a morte se acaba tudo. Quando vem a morte, nada mais dá para se fazer. Isaías entra dentro da casa de Ezequias. Eu vejo que a porta abre e faz aquele barulhinho, faltando ali um óleo. E às vezes Ezequias vem a solução, vem a cura, vem agora um profeta para falar comigo, para me trazer uma resposta, para trazer uma solução. Mas a palavra que Isaías recebe do Senhor e profetiza na vida de Ezequias é dura, é difícil de ouvir, é difícil de aceitar, é difícil de conter os nossos sentimentos diante desta profecia, porque Isaías às vezes chega dentro da casa de Ezequias, nem sauda Ezequias, já diz: assim diz o Senhor. O Senhor manda te dizer para você preparar a tua casa, porque tu morrerás. Prepara a tua casa e tu morrerás. O sentimento de Ezequias agora disse: acabou tudo. Se o Senhor mandou eu preparar a minha casa, é porque chegou ao fim. Vocês adentrou alguém aqui nesta noite? Eu não conheço o teu íntimo. Deus conhece você aqui dentro e também lá fora. Às vezes você adentrou aqui passando por uma determinada situação, e às vezes dentro de ti bradou dizendo: é o fim. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais cura, a dor não vai passar. Às vezes por esta semana você fez alguns exames e os exames não deu alguns resultados positivos, e dentro de você está preocupado por isso. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele tem o controle de tudo, que Ele tem o controle da tua vida, que Ele tem o controle da tua casa, que Ele tem o controle do teu sentimento, que Ele tem o controle da tua saúde. Vou te mostrar por quê. Que Ele tem o controle de tudo na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu lar. E a única coisa que Ezequias conseguia fazer era movimentar o rosto. Jesus. A Bíblia disse que Ezequias, ele vira o rosto para a parede.
E parede aqui é sinal de limite. Porque o que está acontecendo de lá nós não vemos. Mas ele vira o rosto para a parede e diz: aqui é meu limite. Aqui é o meu limite. Dentro do teu quarto, irmãos, o limite é a parede. Mas é na onde o íntimo de Deus acontece. Mas é na onde o íntimo de Deus se manifesta. Mas é na onde o íntimo de Deus se manifesta com a tua glória. Tem alguém aqui nesta noite que você tem orado, você tem chorado dentro do teu quarto, para ninguém ver o que você tem passado, o que você tem enfrentado, o que você tem passado nos dias maus, nos dias ruins, e você está dizendo: Senhor, parece que eu não vou suportar este deserto, Senhor, parece que eu não vou suportar, parece que é o fim, Senhor. Pela ótica humana, a parede é o limite. Parece que minhas orações não estão atravessando a laje da minha casa. Parece que as orações não estão atravessando os tijolos dessa parede. Deus não está me ouvindo. Mas a Bíblia disse que Ezequias ora e disse: Senhor. Ele conjuga um verbo tão lindo aqui e diz assim: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele conjuga o verbo, o Senhor disse: Senhor, lembra-te, Senhor, eu andei reto no teu caminho, Senhor, eu fiz que era reto, Senhor. Mas a Bíblia também relata que Ezequias chorou muito. Vou profetizar na tua vida: as tuas lágrimas terão respostas. As tuas lágrimas têm resposta. As tuas lágrimas têm resposta. O teu choro não tem sido em vão. O teu gemido não tem sido em vão. O Senhor trará uma resposta pelo teu choro, pela tua lágrima e também pela tua oração. Aqui é um processo que Ezequias agora está vivendo. Ezequias agora está vivendo um processo de humilhação. Está humilhando ao Senhor: Senhor, lembra-te que quando eu andei sinceramente diante de ti, reto de coração, na tua presença, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Ezequias. E a Bíblia disse que Isaías, ainda no pátio, o Senhor brada no coração de Isaías, diz assim: volta lá. Volta lá e profetiza para Ezequias que ele não vai morrer mais. Que eu vou acrescentar os anos de vida dele, que ele vai ter saúde, que eu vou curar ele, que eu vou operar um milagre na casa dele. Mas para você entender, antes de Isaías sair do pátio, ele preparou a casa. Às vezes nós entendemos que a parede é o limite, mas é falta de nós preparar a casa. Às vezes nós oramos e não temos resposta, é falta de nós prepararmos a casa. Às vezes nós choramos e não temos resposta porque nós não preparamos a casa. Mas como preparar a casa? Porque às vezes eu adoro ele só aqui, da porta para fora eu já sou outra pessoa. Às vezes eu sou crente só dentro da igreja, mas quando eu saio da porta para fora, é você e Deus, Ele conhece você. Eu não vejo, o pastor não vê, ministério não vê, mas Deus está contemplando cada instante, cada passo
passo, cada palavra proferida por nós. Às vezes queremos ver o mover de Deus nas nossas vidas, às vezes nós determinamos que é o fim, mas Deus só requermos que nós preparamos para nós vermos o milagre de Deus na nossa casa, para nós contemplarmos os milagres de Deus nas nossas vidas. Às vezes queremos ter milagre, mas não queremos viver o que Deus tem para nós, só queremos o que Deus tem para oferecer. O de benefício, mas de ser um verdadeiro adorador, de santificar, de colocar a vida diante do altar do Senhor. Às vezes nós não queremos comprometer com a obra, com o compromisso de estar na casa do Senhor. Às vezes estamos só por status, porque hoje está uma mania assim: vou orar, estou de status. Estou jejuando, estou de status. Cadê a intimidade com Deus? Como os que queremos ver o mover de Deus nas nossas vidas, que nós estamos fazendo para procurar seguidores, para procurar elogios. É tempo de nós prepararmos as nossas vidas diante de Deus, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, para que nós podemos viver o novo de Deus nas nossas vidas. Porque servir a Deus não é fácil, mas nós temos um Deus que nos dá força para que nós suportamos as lutas e as dificuldades. Mas nós temos que preparar. Nós temos que ter intimidade com Deus, não é intimidade com o mundo, não é intimidade com o homem. Não é intimidade com o ser da terra, é intimidade com o ser celestial, aquele que me busca no íntimo. E quando nós falamos de intimidade, é você e Deus, irmãos. É você e o Senhor. Cadê a credibilidade que nós tínhamos com Deus? De ouvirmos Deus, de nós orarmos e a resposta vier. De nós chorar e a resposta descer. Cadê a nossa credibilidade com Deus? Quantos aqui dobram o joelho todas as madrugadas e todas as madrugadas a ver Deus ouvir, falar conosco? Parece que as coisas de Deus ficaram para trás. Nós estamos acompanhando a modernidade. O que me chama a atenção é que a Bíblia não moderniza, ela é a mesma. O Deus não moderniza, é o mesmo. E nós queremos modernizar a nossa forma de adoração, de servirmos, de buscarmos ao Senhor. É necessário que nós preparamos as nossas casas, os nossos íntimos. E não é só prepararmos de uma forma só não, é de corpo, alma, espírito e coração. É nós prepararmos por inteiro. É nós colocarmos a casa em ordem. É organizar a nossa casa diante de Deus. É nós chegar no íntimo de Deus e dizer: Senhor, o que é necessário, que eu preciso para me colocar a minha casa em ordem, para que eu veja o milagre na minha vida, para que eu veja o milagre no meu casamento, para que eu veja o milagre na minha família, para que eu veja o milagre no meu filho, para que eu veja o milagre. Quer ver milagre? Prepara-te. Quer ver milagre? Prepara-te. Às vezes nós questionamos do pregador que está pregando, da palavra que está ministrando, e às vezes nós não estamos preparando. É
tempo de nós prepararmos as nossas vidas para viver o íntimo de Deus. Mas, Ezequias, Senhor, do nebes teve como andar. É tempo de nós prepararmos as nossas casas como as nossas casas para Deus. Quando eu falo de casa, irmão, não é de tijolo, não é aquela que nós moramos, não. É o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso íntimo. Eu estou falando de nós que somos casa e templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Senhor, estou falando de nós mesmos, de nós melhorarmos na presença do Senhor, de nós melhorarmos, para nós contemplar milagres, para nós contemplar Deus falar, para nós contemplar Deus profetizar. Às vezes nós saímos tão despreparados, tão desorganizados, tão sem ordem, nós saímos de casa. Eu quero ir lá na igreja, eu quero ver se Deus vai falar comigo, que Deus fala comigo, e Deus não fala, e às vezes nós saímos murmurando, mas a casa não estava preparada para receber. A casa não estava preparada para receber. A casa tem que estar preparada, irmãos. Somos templo do Espírito Santo. Se a casa não estiver em ordem, o Espírito Santo não habita. Deus não habita em casa desorganizada. Deus não habita. Então agora Ezequias organiza a casa, humilha diante do Senhor. O Senhor já fala com o profeta lá na frente. A coisa mais gostosa é quando você sai da tua casa com a casa preparada no íntimo de Deus, que quando você entra dentro da porta da igreja, Deus já te dá a resposta no hino da harpa. No hino da harpa, Deus já... Ai, Jesus! Passa a preparar a tua casa diante de prestar um culto diante do Senhor, para você ver qual é a diferença. O culto não começa aqui não, começa lá. Durante a segunda, durante a terça, durante o mês, durante a semana, todos os dias, prepara o teu culto para você ver. Prepara a tua casa, qual vai ser a diferença. Isaías volta. Isaías às vezes até questiona com Deus, Senhor, mas eu vou ficar como um mentiroso. Permita-me conjecturar, porque o Senhor mandou falar que ele vai morrer, agora o Senhor manda voltar lá falar que ele vai viver. Mas ele orou, mas ele clamou, mas ele reconheceu, ele chorou, ele humilhou, e eu ouvi a oração. Volta lá, Isaías. Agora Isaías já entra, e a Bíblia diz que ele já sauda. Já entra diferente. E que Isaías agora entra, paz do Senhor, Ezequias. O Senhor mandou vir cá profetizar de novo. Que você não vai morrer mais. Às vezes você falou assim, é o último culto. Eu não volto outro mais. Às vezes você falou assim, hoje é o último dia que eu canto. Eu não canto mais. Às vezes você falou assim, hoje é o último dia que eu vou reger. Eu não vou reger mais. Às vezes você falou assim, é o último dia que eu vou tomar conta, é o último mês que eu vou tomar conta do departamento, eu não vou tocar mais, mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar para você. Não é o último dia, não é o último mês, porque Jesus ainda não voltou. Tu vai parar só quando Jesus voltar, você ainda vai viver. Você ainda vai viver para esta obra.
Você ainda vai viver. Não é o fim. Não, mas está me fazendo chorar. Não, mas está doendo. Parece que eu vou morrer. Estou tendo sentimento de morte. Parece que é mortal. Parece que minhas forças acabaram. Parece que eu não vou dar conta mais. Mas é tempo de nós preparar a nossa casa para nós suportar o processo. Porque na presença de Deus tudo é um processo. Nada mais do que um processo. E tudo decorre com o tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que para tudo tem um tempo, para todo propósito debaixo dos céus. Então é no tempo de Deus. Só suporta o processo. Prepara a tua casa. E preparar a casa diante da presença do Senhor não é fácil. Tem o sacrifício, temos as dificuldades, temos os lamentos, temos as dores, temos o choro, mas vale a pena, porque quando nós dobrar o nosso joelho, quando nós orar, quando nós chorar, nós teremos resposta diante do Senhor. Só o que me chama a atenção, que depois do milagre que Deus opera na vida de Ezequias, Deus agora já profetizou, a Bíblia relata que ele foi curado, a Bíblia relata que ele recebeu a cura. Só o que me chama a atenção, que Deus, para provar que foi o Senhor que operou, Deus também faz uma prova com Ezequias. Creio eu que o Senhor olha para Isaías e pergunta para ele o que ele quer de resposta, para ele saber que eu sou o Senhor. Eu procurei saber, irmão, que a órbita da Terra, ela gira 1.670 km/h. Ela gira. E às vezes nós não percebemos. Pela ótica humana, não tem alguém que segura 1.670 km sobre as mãos. Para! Ah, Jesus, agora eu vou te explicar por que Deus tem o controle de tudo na tua vida. Você vai entender. E eu creio que Ezequiel olha para Isaías. Se roda no sentido horário, porque naquele tempo o relógio no sentido horário era marcado pela sombra. O Senhor disse: eu vou parar e vou voltar 10 graus. Você não entendeu? Eu vou parar e vou voltar 10 graus. Vou te explicar. Deus vai parar e vai voltar 10 graus. Às vezes você está dizendo assim: não tem tempo mais, mas o Senhor volta. Não, mas está 1.670 km/h. O Senhor tem poder para parar e voltar. O Senhor tem o controle da tua vida nas mãos dele. O Senhor tem o controle do seu problema nas mãos dele. O Senhor tem o controle do mundo nas mãos dele. Então não preocupe, não turbe os vossos corações, não turbe o seu ser, não turbe o seu ego. Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo. Se Ele tem poder para parar a terra em 1.670 quilômetros e voltar 10 graus, imagina o que Deus pode fazer na tua casa. Imagina o que Deus pode fazer no teu ministério. Imagina o que Deus pode fazer naquele casamento. Ah, Jesus, eu vou falar, Senhor. Às vezes você falou assim: parece que o meu casamento não está. Parece que vai ser o fim. Mas hoje você vai sair daqui, vai preparar a tua casa diante de Deus, vai colocar diante do altar do Senhor, e você vai entender que não é o fim, é o fim de Satanás, que está perseguindo, que está tentando te abater a tua fé, que está tentando acabar com o teu casamento, que está tentando acabar com o teu lar, que está tentando acabar com a tua família. Porque quando Ezequias percebeu que era o fim, ele orou e chorou, colocou a vida diante do altar do Senhor, e o milagre chegou. Não morrerá mais, não é o fim mais. Isaías profetiza: vai viver mais 15 anos. E teve fruto, viu? Vai viver mais 15 anos e teve fruto. E depois dessa promessa ainda nasce Manassés,
o teu sucessor. Pode profetizar? A tua prova não é o fim. Ainda vai dar fruto. Ainda vai dar fruto. O inimigo pode até te dizer, não vai conseguir. Satanás pode até profetizar, não vai suportar, não vai aguentar, vai morrer. Não, ele foi para o hospital, foi ruim, foi de ambulância, não vai voltar mais. Mas o Deus que você serve, já foi testemunhado aqui nesta noite, que Deus é um Deus grandão. Às vezes por muito, às vezes pelos olhos do inimigo, a Annelise não voltava da mesa da cirurgia. Mas para Deus, Jesus. Mas para Deus, Ele é um Deus que confunde a medicina. Ele é um Deus que Ele confunde o advogado. Ele é um Deus que confunde o juiz. Ele é um Deus que confunde o plano funerário. Ele é um Deus que confunde o sistema. Ele é um Deus que confunde a política. Mas nós que servimos Ele entendemos e não ficamos confundindo diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus forte, majestoso, poderoso, magnífico. É o Deus que nós servimos. Se você ainda não preparou, se ainda não colocou no propósito, se coloca no propósito, prepara a tua casa para você viver o novo de Deus, para você viver na graça, para você viver na presença do Senhor. É tempo de nós prepararmos as nossas casas para nós viver no íntimo de Deus. Estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo as últimas horas. E muitos não estão preparados. A casa não está preparada. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não há mais tempo de ficar com meninice. Não há mais tempo de ficar sobre a cama. Não há mais tempo de ficar prostrado. É tempo de nós prepararmos, é tempo de nós rasgarmos os nossos corações diante de Deus. Jesus. Só que preparar a casa, irmãos, não é ouvindo mensagem de YouTube, não. Preparar a casa não é ouvir o que o meu coração está pedindo, não. Preparar a casa não é só procurar a palavra de conforto, não. Preparar a casa é quando nós entendemos que a correção nos liberta, que a correção prepara, que a palavra prepara, que o Espírito Santo prepara. Preparar a casa é nós entendermos que a presença de Deus tem momento que confronta a carne. Preparar a casa é quando o Espírito Santo olha para nós e diz assim, não faz. Preparar a casa é quando nós dobramos o joelho e dizemos, Senhor, não veste. Preparar a casa é quando nós dobramos o joelho e quando nós começamos a falar, o Senhor diz assim, não xinga. Preparar a casa diante do Senhor é dizer, quando o Senhor fala assim, não vai. Prepararmos a casa diante do Senhor é quando o Senhor diz para nós, olha assim, não bebe. Preparar a casa diante do Senhor é quando Deus fala para nós assim, não fuma. Preparar a casa do Senhor é que quando Deus fala conosco e diz, meu filho, volta.
Meu filho, volta! O mundo até te condenou, mas eu tampouco não te condena. Volta, filho! Preparar a casa é quando nós renunciamos tudo lá fora, renunciamos o mundo, renunciamos o pecado, renunciamos lá fora, o mundo satânico lá fora, e nós colocamos diante do altar do Senhor. Preparar a casa é renúncia. Dói. Renunciarmos aquilo que gostamos, às vezes que Deus não está agradando, dói. Às vezes Deus, para os jovens agora, às vezes o jovem está num relacionamento e Deus diz assim, não é de Deus, sai fora. Às vezes dói, mas é o Senhor te preparando para viver o melhor de Deus lá na frente. Às vezes Deus fala assim, ó, não sai deste trabalho. E às vezes não, eu vou sair. Preparar a casa é também ouvir a voz de Deus. É nós entendermos obediência, ter obediência à voz de Deus. Porque não adianta nós só ouvir se nós não obedecer. Temos que prepararmos, irmãos. Temos que colocarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor. O tempo é curto. Vamos aproveitar este tempo que ainda temos. Mas um dia o fim vem. Mas um dia o fim vem. Ainda não é o fim. É só o princípio do fim. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. E amanhã pode ser o fim. E estamos preparados? Estamos preparados para o fim de amanhã? Será que estamos preparados para viver como Ezequias viveu? Uma enfermidade de morte. Imagina você lá no hospital, numa cama, numa enfermidade de morte. Deus pega um irmão aqui, vai lá e profetiza que ele vai morrer. Mas de repente também, antes dele sair da porta do hospital, Deus manda ele voltar. Está preparado, irmãos? Para viver o milagre de Deus? Isso é sobrenatural de Deus. Porque o natural o homem opera, o médico opera, o advogado resolve, o juiz condena. É o natural, mas o sobrenatural não tem quem faça a não ser Deus. Aleluias. O sobrenatural não tem quem faça a não ser o Senhor Deus. E é só Ele na tua causa. E é só Ele no teu problema. E é só Ele nas tuas madrugadas. E é só Ele no teu íntimo. E é só Ele para atravessar a parede que é limite na ótica humana. É só Ele para entender o teu choro, a tua lágrima, a tua dor, o teu sentimento. É só Ele. Porque tem momento que às vezes nós até contamos para alguém o que nós estamos passando. E às vezes até questionamos, Ele não pôde ajudar. É porque é você e o Senhor. Não tem mais ninguém. Amém? Que Deus possa continuar falando mais no teu coração. Se coloca de pé. Com a permissão do pastor, nós vamos estar orando nesta noite.